bem-vindos a mais um episódio do podcast C-Level Connect, que irá reunir grandes mentes de liderança com visão e alma. E eu, Val Aguiar, hoje, junto com Renata Bercovitch, iremos juntos conhecer mais uma personalidade que irá inspirar outros líderes a transformar vidas e negócios. Renata, seja muito bem-vinda. A partir de hoje você estará aqui comigo, em todos os episódios. Então, quero te receber assim com muito carinho e tenho certeza que seremos grandes parceiras. Com certeza. Muito obrigada, Val. É um prazer ter você aqui conosco. É uma realização de um sonho, o podcast, trazer para as telas a vida real das nossas conversas inspiradoras com líderes, com empresários que estão transformando o ambiente brasileiro. E hoje eu recebo aqui com muito prazer ele que é fundador do Grupo Quefraia, com mais de 40 alunos impactados, com marcas como Ioa, ITC, Lapidary, Jovier, My Doctor. Ele, de fato, é uma mentalidade inspiradora para jovens e profissionais no Brasil. Fundador e chairman do Grupo Quefraia, fundador e CEO da PIB Education, que tanto admiro, faculdade que forma líderes e CEOs em Itajaí. Fundador e CEO da Life Unique, faculdade de medicina em Joinville. Presidente do Conselho da Uniavan, centro universitário com nota máxima no MEC. É um orgulho para a nossa sociedade. Mohan, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Val. Obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade aí de estar discutindo, batendo um papo com vocês aí. Nós que agradecemos, essa visita tão ilustre, E eu gostaria de perguntar para você, assim, logo de cara, saber um pouquinho da sua história, porque já vimos em vários outros podcasts, você já contou um pouco por cima também, mas eu gostaria de saber, como é que foi, assim, a sua história desde o começo, que eu sei que você veio do Líbano com a sua família, é isso? A história até gostoso lembrar, As memórias, porque foi... Gostoso de lembrar, porque, assim, vindo do caos, Então, assim, meu pai é libanês, minha mãe é brasileira. Meu pai veio jovem, muito jovem para cá, com 17 anos, para tentar a vida no Brasil. Foi mascate. Mascate, para quem não sabe, é aquele que vende roupa de porta em porta, com a malinha. Começou assim, conheceu minha mãe. Nasci eu e minha irmã, e aí o pai resolve voltar para o Líbano, estuda aqui no Brasil, resolve voltar para o Líbano para tentar a vida lá. E aí é óbvio que ele chegou lá e começou a guerra, o auge da guerra entre entre o Líbano e Israel. Sim. E aí vivi tudo aquilo, De pertinho. Via os caças, aqueles F-16 passar dando aqueles rasantes na frente de casa. Você tinha quantos anos aí? Eu fui com 3, mas assim que eu tenho lembrança com 5 anos para frente, 5, 6 anos de idade, então muito frio, aquelas revistas íntimas dentro de casa para ver se tinha arma no frio. Eu lembro que tirava meus tios na neve, passando frio, parava todas as barricadas. Eu ia muito para Beirute para o pai comprar mercadoria para a loja, a gente descia, se escondia nos bunker, toda hora começava aqueles ataques, míssil, caía a sacada, a gente corria pro bunker dentro do prédio, que eram uns 4 andares para baixo na escuridão, não tinha eletricidade, Quando começava a guerra, aí mesmo que não tinha, descia com lampião, com pão para comer, e às vezes ficava 3 dias para conseguir subir de volta. Então tenho lembranças. E aí eu brinco com as pessoas, as pessoas reclamam às vezes porque vieram do zero, Eu falo, eu vim do menos 50. Meu Deus! Eu vim do menos 50, vim lá da fossa invertida, então sou praticamente um refugiado da guerra, só não sou oficialmente porque eu tinha passaporte brasileiro. Como eu nasci no Brasil, então já era brasileiro. Mas todas as condições... Vivei toda essa condição para... E aí tivemos que recomeçar tudo no Brasil. E, de novo, a história. Meu pai começou com um comércio pequeno depois. E eu fui estudar no colégio. Obviamente, eu só falava árabe.
Você voltou para o Brasil com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. 12 anos. Daí, Não falava, adolescente. e não falava português. sem falar português, Sem porque eu falar já não português. lembrava o português. Daí sofri bullying no colégio, né? Então, Meu Deus. eu apanhava, eu batia em alguém. Então, é sempre lenhado, chegava em casa. E é bacana de se contar essas histórias, né? Porque isso realmente inspira muito os jovens, principalmente, né? Todas essas lembranças que você tem, tudo isso que você passou, né? E garanto que também tudo isso foi assim a mola que impulsionou você a ser quem você é hoje. Ah, não tenha dúvida. Depois que você passa pelo que eu passei, pelas dificuldades que eu tive, nada mais te abala, né? Porque você esteve no fosso, no fundo do poço da humilhação, né? Virado para baixo, inclusive. Né? Não tem nada mais Não consigo nem humilhante. imaginar. Não tem nada mais humilhante do que passar pelo que a gente passou. Eu falo isso, não é vitimismo algum, né? Nunca achei. Naquela época não existia a palavra bullying, né? Não existe. Entendeu? Então, assim, a gente. Conceito. Então, conceito. Então, e psicólogo era uma coisa mais difícil, né? Então a gente, né? Quem é da minha geração sabe do que eu tô falando. Convivi com aquilo e usei daquilo como minha fortaleza. Então, obviamente, passei por muitas outras dificuldades, mas aquilo virou banal perto do que eu tinha passado no passado. Então, fiquei muito mais resistente, digamos assim, né? Sim. Como se tivesse convivido e vivido a temperaturas extremas, assim, aí o cara, para viver numa temperatura intermediária, já fica tudo mais fácil, E né? se aposta à prova em todos os... Então fui aos limites da tolerância, assim, e naquela época até jovem, pequeno, assim, se me dissesse assim, com a criancinha assim, ó, vamos te pôr para ser o homem bombinha, para explodir, não sei o que lá. Então tu tinha uma mentalidade até de muito fora do padrão, pra você ver o extremo que o ser humano chega, entendeu? Para cometer loucura. Então, só que isso tudo, por que eu tô contando isso? Porque justamente eu vivi os dois extremos, né? Exato. Vi os dois extremos. Então é difícil me abalar hoje, né? É difícil me abalar no jogo, é difícil me abalar de maneira emocional, é difícil... O que pode ser pior do que isso, né? Perdi amigos, né? Eu via na minha cidade as pessoas irem, muitas vezes não voltarem com vida, né? Entendeu? Então... E a fase da infância, que é uma fase que marca muito qualquer pessoa, né? Exatamente. Fica gravado, isso vai ficar gravado, tá gravado no seu DNA para sempre, né? A epigenética também já fala sobre. Cada vez que eu conto a história, eu lembro do cheiro até de pólvora, se você ter uma ideia, da areia, da fumaça, Tem cheiro, tem sabor, tem sede que eu sentia na estrada, tudo isso vem na memória, já afeta na hora, né? É isso aí. Com certeza. Eu imagino que, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu imagino que esse lado resiliente da tua história, você deve passar muito também para os jovens hoje, né, que estão dentro aí do seu ecossistema, tanto da instituição de ensino, da PIB, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas é um case real, né, quando a gente fala em skills, né, soft skills hoje, tem lá resiliência, mas isso é um case real, ou seja, como você se blindar e como você adquirir realmente força para ir além, né, com base em todos os acontecimentos. Eu tive que ir às vias de fato mesmo, né, vivi no extremo, não foi por escolha, foi por pura necessidade, né. E isso, obviamente, me fortaleceu, me tornou mais resistente e, ao mesmo tempo, mais resiliente. E esse tipo de exercício, você precisa simular com o jovem hoje, né? Ele não precisa viver nas vias de fato, mas ele precisa tirar ele da zona de conforto para que ele entenda um pouco das dificuldades da vida, porque ele pode vir a passar por isso, né? Nós estamos tomara que nunca aconteça, né? Mas tu vê o tempo inteiro a tensão mundial, né? Guerra ali, guerra lá, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar preparado para o pior, e é assim no mundo dos negócios, né? Então, quando você se prepara para o pior, se vir uma marolinha, você passa muito mais fácil. Então, é o meu jeito de pensar. Então, eu sempre me preparo para o plano B, plano C, plano D, entendeu? Que é um plano sempre de sobrevivência. E qual é o plano de sobrevivência da empresa? Então, tudo que eu passei na minha vida, hoje eu levo para o mundo dos negócios, né?
Essa já é uma dica, hein, gente? Preste atenção, hein? Já é uma dica. Mais do que o plano B, né? O C e o D também, né? Óbvio. Óbvio, que você tem que manter o plano de sobrevivência sempre, né? Então é aquela história do avião caindo, como salva, né? Salva primeiro, bota a máscara de oxigênio em você, depois salva as pessoas do lado, depois vai tentar ajudar. Então existe uma sequência lógica hoje para você não precisar ir às vias de fato e quebrar, né? Tentar evitar. Claro que num país como o nosso, todo mundo pode quebrar. Nós vivemos numa montanha-russa, num país politicamente instável, economicamente... Internos, externos e medianos. Economicamente de difícil confiança, né? Por causa do histórico dele, mas a gente tem que acreditar, porque o medo faz a gente congelar e não fazer nada, né? Então, por outro lado, é uma terra de oportunidades, terra onde tem muito por fazer ainda, né? Então, num país como o nosso, continental, com o número populacional que tem, um país onde o agro prospera de ponta a ponta, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que mais de 50% do país não dá para plantar nada, porque é rochoso, é montanhoso. Então assim, isso quando não se tem um vulcão, quando não se tem furacão, quando não se tem terremoto, quando não tem maremoto. Então o Brasil, nesse ponto de vista, ele foi muito privilegiado comparado com o resto do mundo, né? A gente tem pouquíssimos terremotos, né? Quase nem. Se vai para o sul, já tem. Né? Ali no Chile, né, já tem. Se vai para o Centro-América, Central América do Norte, já tem. Né? Vulcão, pouquíssimos. Né? Maremoto, então a gente não entendeu como é que chama? De tsunami, pouquíssimos casos que a gente ouviu falar, quase nada. Né? Entendeu? Então, assim. Nos extremos. Só, plantar o país todo. Né? Uma costa marítima maravilhosa de mais de quase 8 mil quilômetros quadrados. Então, assim, é uma terra de oportunidades. Se tu olhar pelo lado bom e conseguir enxergar isso também na vida, mas já que você está falando da aula, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Qual lado que você quer enxergar? Entendeu? Se eu ficar só criticando meu país, politicamente ele é difícil, é um país que é difícil, um país que é corrupto muitas vezes, só ver o lado ruim, é um país que é injusto, é um país que é perigoso, é um país que é lá, tá? E o outro lado, será que não tem lado bom, entendeu? Então assim, sempre tem, né? Para poder seguir em frente, claro, olhar de maneira real a realidade, né? Não ser um sonhador, né? Mas a preferência é para você sempre olhar para o lado mais otimista, né, para o lado que dá para caminhar, para o lado que dá para mudar, para o lado de que as pessoas... E a prova disso é o nosso estado. Exatamente. Santa Catarina é uma Suíça no meio do Brasil. Exatamente. Em dados, números, entendeu? Assim, se conseguimos fazer isso com o estado, entendeu? Que está perdidinho aqui no meio do Brasil. Por que a gente não pode fazer isso com o país? Por que não podemos fazer com do Santa Catarina ser daqui a pouco no sul, e daqui a pouco no sul, no sudeste, daqui a pouco o país todo, né? Daí depois nos chamam de bairristas, né? Eu sou uma paulista que já me sinto Catarina há muito tempo. Aliás, quando eu chego em São Paulo, todo mundo, quem não conhece, pergunta, você é catarinense, né? Então, assim, mas eu concordo com tudo isso que você falou. Isso daqui é uma pérola, uma coisa joia. maravilhosa, é uma joia. O meu pai costuma dizer, bem-vindo à Europa. Quando eu cheguei aqui no sul, né, nós somos carioca, somos do Rio, e quando nós chegamos aqui, ele falou, agora você vai chegar na Europa. Eu, como assim? Eu tô chegando em Curitiba. Não, bem-vindo à Europa. Mas é verdade mesmo. E assim, nessa conversa toda só vem uma pergunta: como que você começou? Conta pra gente, como que foi recomeçar ou começar do zero? Porque a Renata, até quando a gente começou o podcast, ela já enumerou as empresas todas, né? E a gente sabe que você começou do zero. Como foi? Conta pra gente um pouquinho disso. Eu comecei justamente assim, os pais ali dos filhos árabes, digamos assim, dos libaneses, dos sírios e também da comunidade judaica, sempre sonharam que os filhos fossem médicos, doutores, né? Para quê? Para
justamente eles não passarem o trabalho que eles passaram no passado, com comércio, com a migração, toda hora mudando de ponto, né? E aí eles tentaram direcionar os filhos todos para a área da saúde, onde existia uma zona de segurança. E por isso que existe o Einstein, existe o Sírio-Libanês, né? Os que são hoje os hospitais de referência no Brasil. Então, praticamente, a comunidade da segunda geração, terceira geração, tanto dos judaicos quanto do povo árabe, foi para a área da saúde, medicina, odontologia e outras áreas, né? E não foi diferente. O sonho da minha família era que eu fosse doutor. E eu fui fazer odontologia e me formei. E depois, na hora que eu me formei, e aí, né? Já tinha muito dentista, eu tinha que concorrer. E eu comecei a utilizar, comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já trabalhava na loja do meu pai, assim que eu cheguei no Brasil. Cuidando da porta para os trombadinhas não roubar, fazendo, como é que chama? O office boy. Office boy. Era office boy, né? Era office boy. Hoje tem o IA fazendo isso. Office boy de banco. Sim. Então, mas isso já era aqui em Santa Catarina? Já era em Lages. Em Lages. Em Lages, aqui na Serra Catarinense, que é a cidade da minha mãe. Aí comecei a trabalhar com meu pai desde cedo. E lá eu já trabalhava com meu avô na lavoura, no Líbano, já nas chácaras de uva dele. Então trabalhei muito cedo. E aí saí do colégio e ia trabalhar na loja. E essa era a minha rotina diária. Então, quando eu me formei, a única coisa que eu sabia, que já era muita coisa, entendeu? O que eu sabia? Ninguém queria me ajudar, não tinha doutor na minha família, não tinha um amigo para ajudar, não tinha um espelho. Nada, zero. Eu me formei, quando me vi, eu era dentista. O que eu ia fazer? A única coisa que me ajudou muito é aplicar das leis do comércio, que eu aprendi com meu pai, numa clínica, num consultório. Enquanto que os consultórios eram todos aéreos, eu resolvi montar um primeiro consultório de rua, entendeu? Na cidade de Lages. Não tinha de rua de comércio. Nos consultórios dos prédios. Eram aéreos, era dentro de prédios, era com endereço, sempre andar tal. Segundo andar, De porta com a rua, Aí montei o primeiro consultório. Aí já fiz uma sala de espera bonita, entendeu? Eu utilizei das leis do comércio e aí botei uma recepcionista bacana que atendia bem, né? Aí enchi a minha sala com paciente. Você já sabia fazer gestão? Enchi a minha sala com paciente fake para parecer que minha sala estava cheia. Quem passava na frente da rua achava que minha sala estava cheia de paciente. Só não postava isso porque não tinha Instagram naquela época. Então era tudo só não virou amigo. Influencer, Era só amigo, parente, mas as pessoas passavam a dizer, pô, que dentista maravilhoso que ele deve ser, a sala tá sempre cheia, mas era tudo amigo lá me ajudando, entendeu? Aí fiz uma agenda também fake para eu poder mostrar para as pessoas que eu tinha uma agenda cheia, das pessoas ter aquela sensação da escassez, só para daqui a um mês. Então, eu utilizei bastante das leis do comércio, fui aplicando no dia a dia. Vou anotando as dicas. E como eu não consegui ter nenhum tipo de emprego até tentei pegar indicação de deputado e tudo mais para conseguir um emprego na prefeitura, sindicato, SUS, essas coisas, mas ninguém me deu emprego. Rodei o estado inteiro e não consegui emprego. Então, meu plano B, nesse instante, voltou a ser o plano A. Que é o quê? Eu só tinha uma opção, ou vencer na iniciativa privada. Então, tive que me reinventar e desenhar uma estratégia para que a minha clínica virasse. Aí, no terceiro mês, acho que até o terceiro mês, o meu pai me ajudou a pagar o aluguel. Do terceiro mês em diante, ele teve um infarto, foi parar na fila de transplante de coração. E eu comecei a tocar a vida. Daí eu não pude mais pedir dinheiro para ele, né? Então eu tive que me virar. Cuidava da loja dele, cuidava dos meus irmãos, cuidava da minha mãe, ele na fila de transplante. Ele na fila de transplante de coração lá em Porto Alegre, e eu comecei a tocar o negócio. E aí minha clínica começou a virar, né? E aí depois apareceu uma oportunidade de trabalhar com eventos, fui trabalhar com eventos, né? Então sempre fui muito... aprendi em pouco tempo de que conviver com a própria classe pouco somava na minha vida. Eu tinha que diversificar, tinha que entender de outras coisas, né? Eu entendi de que também a lei do consumo
era muito semelhante na prestação de serviço e na venda de produto. O consumidor, ele fazia a mesma leitura, então eu acabava muitas vezes copiando academias, bancos, lojas de carro, entendeu? Para prestação de serviço dentro da minha clínica, para melhorar e aprimorar meu atendimento, né? Estudei muito a parte clínica para que eu entregasse com qualidade meu trabalho. Então, tudo, de novo, utilizando leis de um bom comerciante para conseguir aquilo que eu aprendi no meu DNA dentro de casa para que o cliente voltasse, né? E isso não ensina em faculdade nenhuma. Até hoje não ensina. Né? Bem, exatamente esse gancho que eu ia te perguntar. Eu escuto muito você falar do profissional 360 graus. É isso que você chama do profissional 360? Como é que você traz essa visão de pessoas sendo formadas de uma forma 360? Você comentou dessa questão de conseguir mapear tudo que precisa no negócio, atendimento, cliente, aquisição, pós-vendas. Traz um pouco dessa visão pra gente. O que me fez ser o Morra empreendedor, assim, num curto espaço de tempo? Foi eu ter enxergado, naquela época, eu ter visto, entendeu, de que eu ter o conhecimento só da área não era o suficiente. Eu teria que saber comunicar, eu teria que saber vender, né? Então eu entendi, poxa, mas eu dominava, já era especialista, por exemplo, em ortodontia. Fiz a especialidade, mas não bastava. Eu tinha que saber atrair esse cliente para dentro da minha clínica. Depois que eu atraísse dentro da minha clínica, tinha que ser um excelente comunicador para passar confiança para ele, entendeu? Depois de passar confiança, tinha que ser um excelente vendedor para fazer o fechamento do contrato. Então, existiam vários passos que eu não aprendi na faculdade, né? E é isso eu comecei a entender de que eu precisava fazer cursos ou conviver com pessoas que dessem esse complemento para mim. Foi onde eu entrei na Associação Comercial e Industrial da cidade, comecei a conviver com o pessoal do CDL, fazia cursos que não tinham nada a ver com odontologia, né? Para eu justamente entender de outras áreas, para eu conseguir fazer o meu fechamento e minha venda do tratamento. Vou te dizer uma coisa muito simples, né? Na faculdade se ensinava o seguinte, você chegou um paciente com uma emergência, tu tem uma oportunidade boa de cobrar bem esse paciente, porque esse paciente está com uma dor, está com um dente que caiu, ele precisa urgentemente... Vai pagar. Eu fazia justamente o oposto. O que você faz no comércio? Né? Justamente, às vezes, você leva um agrado naquele momento que a pessoa mais precisa, porque ele vai virar teu cliente pro resto da vida. Com certeza. Né? E é isso que eu levava no meu consultório. Então, muitas vezes, a pessoa aparecia lá com dor, com uma emergência, entendeu? Eu podia cobrar o que eu quisesse naquele instante. Era justamente o momento que eu não cobrava nada. Entendeu? Eu exercitava o doutor que tinha dentro de mim, que é aquele doutor curador, preocupado só com o bem-estar da pessoa, né? Entendeu? Só com a cura dela naquele instante, ela saía sem dor do meu consultório, ela aparecia 3 dias depois, 1 semana depois, com toda a família para tratar lá, e eu tratava pensando na longevidade dos meus clientes. Eu cansei de ir em restaurantes aqui em Balneário Camboriú, e às vezes a pessoa conhece, o Morra é empresário, é dono de faculdade, não sei o que lá, entendeu? Então, em vez de empurrar esse menu de R$100, vou tentar empurrar o de 300. Em vez de botar... Você já viveu isso aqui? Vivo com uma certa rotina, né? Exatamente. Em vez de oferecer esse vinho de 100, vou tentar oferecer não existe em qualquer lugar, né? Entendeu? Só que eu não volto. Entendeu? Ninguém entendeu? Falta educação. Mostrar para as pessoas que esse não é o caminho, né? Eu tenho uma lembrança de que, entendeu? Uma vez, eu nem vou citar o lugar, eu fui com a minha esposa no Dia dos Namorados, a gente foi no negócio, cara, eu achei absurdamente caro o lugar, que não era caro, mas nesse dia, assim, quando veio a conta, até brinquei, disse, não, então nós estávamos em 2 casais, aí eu falei pro moço assim, pode dividir em 2, ele falou para mim, já está dividido em 2, assim. Então ela conta absurdamente caro. Obviamente, não passei mais nem na rua. Não é muitas vezes porque o cara tem dinheiro que ele gosta de passar por trouxa. É verdade. Pelo contrário. Exatamente. Você sabe que eu acho que isso, né, falando especificamente da região, por ser uma região
turística, né? Uma cidade turística, eu percebo isso, que há 10 anos eu treino pessoas para o atendimento, né? E muitas vezes, quando você vai vender, né, o seu serviço, a gente escuta do comerciante do outro lado que eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Ele não percebe que aquilo é um investimento no capital humano que trabalha com ele, né? Exatamente. Ele acha que aquilo é um gasto que ele vai ter, que vai jogar, mas faz parte também, né? Vamos fazer o quê, Então, né? assim, quem vai com muita sede ao pote, bebe água uma vez só. Exatamente. Entendeu? Com E quem vai com calma bebe água sempre. Então, assim, eu sempre Bem trabalhei com muita. Sempre plantei muito bem. Então, assim, sempre reguei muito bem, sem a pressa para colher. Perfeito. Né, para colher no tempo certo, de uma maneira madura. Então, sempre plantei solidez, longevidade. Nunca tive pressa. Eu quero ser rico logo, quero ter os... Não tem Daí calma. vem a credibilidade também. Calma, né? vai Esse é o calma. conceito que a gente utiliza muito nos nossos negócios, né? A gente preza muito a gente tem clientes, às vezes, de longo prazo, estão com a gente desde o início da nossa jornada. É isso que você falou, né? Não Aí- queira começar a comer o bolo pela cereja. Vai devagar, vai degustando, vai aproveitando. Namorar, noivar, casar. Não é assim, bem né? isso. Vai aos pouquinhos. Vai chegar chegando, Exatamente. né? Então eu comecei assim, então fui empiricamente aprendendo. Eu não tinha uma PIB para me dar um atalho no meio do caminho, né? Senão, né? E aí quando eu fui empresariar foi um passo mais difícil ainda, né? Porque eu fui crescendo, empreendendo, crescendo. Trabalhei um pouco com eventos, depois trabalhei com varejo e fui crescendo até que chegou um momento que eu me deparei com a minha organização. Eu disse, poxa vida, cara, a minha formação é dentista, como é que vai para organizar tudo isso, né? Onde faltou uma formação de fato que prepara para você ser É um gap. comunicador. É um gap no Brasil, é um gap. com certeza. É um gap, Isso E qual foi o insight que você teve, né, para criar o IOA? O IOA foi uma dificuldade justamente foi por uma lacuna de mercado. Né? Eu fui tentar passar numa prova de especialização, naquela época era muito difícil. As pessoas diziam, nem adianta você tentar fazer essa prova que você não vai passar. E de fato era verdade. Porque tinham pouquíssimas vagas para as pessoas fazerem especialização. Porque existia uma reserva de mercado muito grande, tanto na medicina quanto na odontologia. Hoje, mais cedo, eu estava numa reunião com um cirurgião plástico, ele falou, só tem uma vaga de residência de cirurgia plástica em Santa Catarina por ano. Oi? Por ano. É sério isso? Olha o tamanho da reserva de mercado. Na minha época, para você fazer especialização em ortodontia, só tinha 5 vagas, se eu não me engano, a cada 2 anos ou a cada 3 anos. Nossa, eu não tinha ideia desse número. Existe. Estão falando coisa de 25 anos atrás, que é quando eu comecei a escola um pouco antes, né? Certo. Então não tinha vaga. Por que não tinha vaga? Porque quem se formava especialista não queria que o outro fosse, justamente para cobrar o que puder, fazer o que quiser. E dominar... Entender? Só eles. Eles tinham os coronéis da profissão, né? Então, antigamente eu era criticado por isso, mas hoje eu já não estou mais nem aí, né? Então, assim... eu já falo o que eu quero. Eu falo o que eu quero, o que eu penso. E eu falo a verdade, né? Então, assim... Aí, naquela época, existia uma reserva de mercado. Como é que eu, um filho de um imigrante libanês, de uma lagiana de família simples, meu pai, coitado, vendia cueca e meia no terminal urbano em Lages, eu ia conseguir passar numa prova onde tinha 300 concorrendo àquela vaga e metade eram filho dos professores daquela universidade catedrática lá. Chance zero, né? Daí eles inventavam a tal da entrevista junto com a prova, que era estudo subjetivo. Se tu fosse bem na prova, ele não tinha o que fazer. Agora, se fosse mal da entrevista, né, então ele tinha como te eliminado do processo seletivo. Então tinha a tal da entrevista, então ninguém passava. E era mais centralizado em alguma região no Brasil? Tinha mais... Em São Paulo tinha mais, não, mas o histórico é exatamente o mesmo. O que acontecia em Santa Catarina, eram pouquíssimos lugares que tinham, mas o modus operandi assim, de passar na especialização era semelhante. Tu só passava se tivesse QI. O que indique, entendi, né? Perfeito. Uma indicação muito forte. E foi exatamente isso que eu assistindo, né, a história do grupo IOA, que fala muito dessa questão do
do formar o empresário integral, né? Não é o dentista que vai só atender no seu consultório, vai ser um escravo do seu trabalho, só ele, né, depende daquilo ali, não é um trabalho autônomo só, né? Ele aprender a administrar o consultório dele como uma empresa. Vocês também trabalham essa disciplina, digamos assim, esse conceito? Hoje é a base do nosso negócio, né? É a base da nossa formação. Perfeito. E voltando um passinho um pouco antes, aí respondendo ao ponto dela, nesse instante aí eu parei. Vocês não vão me passar numa faculdade dessa, entendeu? Eu voltando de uma viagem de madrugada perto de Curitiba, ali na 116, era 3 horas da manhã, eu olhei pro meu colega e disse assim, já que esses caras não vão me deixar passar mesmo nessa prova de especialização, eu vou montar minha própria faculdade. Amei. Foi aí. Você tinha quantos anos? Foi aí. Mais ou menos. Olha. Qual era a sua idade? O cara que não me passou, ele deve estar arrependido até hoje, né? Porque eu não montei uma, montamos 70. Pois é, referência, né? Ele ainda tem um perfil fake pra ficar te seguindo ali, pra ele poder te acompanhar. Com certeza, ele não dá o nome dele. Engraçado que o cara que me reprovou no concurso, hoje trabalha dentro da instituição nossa dando aula. Olha só. Bacana. Olha, é isso aí. Não deixou eu entrar? Não tem problema, eu monto o meu. Eu sempre falo assim, né? Se não te dá um palco, cria o seu. Eu acho que esse é o conceito. No Brasil tem que ser assim. Então tive que peitar muito jovem, né? Obviamente que daí o que não faltou foi crítica, né? Mas de novo, né? Quem passou por uma guerra, o que é uma criticazinha, né? De novo volta aquela mesma história. Eu não estou nem aí pro que vocês vão pensar. Vou montar uma escola, vou me dedicar para que seja a melhor escola do país, vou fazer o meu papel. E naquela hora montei uma escola pequena, entendeu? E aí comecei. Aí para os professores virem dar aula para mim, eu tinha que dar o rim para eles, né? Porque eu não era ninguém, né? Vamos dar aula naquela questão, tinha marca e hoje, todo mundo quer dar aula pro Iowa. Né? Naquela época, vamos dar aula para aquele menino, vamos cobrar o que puder. Tá vendo, jovens? Não desistam dos seus sonhos, não desistem de acreditar, porque aos poucos que a gente chega lá. Né? Acho que esse é um exemplo. Não pode desistir. Exato. Tem que persistir, mas persistir com conhecimento, né, Mohan? Sim. Tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, entendendo do mercado, o que o mercado quer também, não é? Se tu mantém a tua direção, a tua vertente, vai fazendo teu trabalho com qualidade, demora, mas uma hora você começa a se destacar e aparecer para o mercado. E chega uma hora que inverte. Isso. Porque o tempo inteiro eu tive correndo jovem atrás da oportunidade. Depois a oportunidade começa a correr atrás de você, inverte. Chega uma hora que inverte. Então no começo eu tinha que bater em muitas portas. Hoje praticamente vem tudo bater na minha porta e eu escolho o que eu quero fazer. Entendeu? Então tu até aparecer leva alguns anos. Exato. Né? E aí, quando você começa a ter algum destaque, as pessoas começam a ouvir falar de você, as pessoas começam a te chamar, porque você começa a gerar credibilidade, autoridade e respeitado naquele setor. Foi assim que eu cheguei na Uniavan, através de um amigo, porque ouviram falar, tem um menino jovem aí que está montando cursos de pós de odontologia, está arrebentando. Daí já me chamaram para a Uniavan para montar a área da saúde em odonto, porque eu já tinha um histórico bacana. Né, fazendo um trabalho, mas era um trabalho já de 15 anos. Você vê o tanto tempo que a gente demora para aparecer, né? De maneira passo a passo. Por isso, e naquele momento me surgiu uma dúvida, porque eu já estava super bem profissionalmente, já tinha 3 escolas, já ganhava relativamente bem para um rapaz da minha idade, e aí resolvi. Mas eu sempre tive aquela de ambição de que posso mais, quero mais, mas nunca foi pela grana, sabe? Sempre foi pelo propósito, né? E aí eu ajudei, né? Junto com o meu grupo, quando eu falo é até meio egoísta, vou falar nós, né? Porque nós do nosso time, do time que fundou comigo lá atrás, né? A gente ajudou a mudar e transformar muitas vidas. Já vi muita gente muito pobre entrar no meu instituto e sair com dente na boca. Já vi muito aluno entrar muito pobre, com aquele carrinho quebrado do interior, fazendo seu primeiro curso comigo, às vezes sem dinheiro para pagar, eu dando carência para ele, ajudando ele a parcelar, e hoje o cara tá bem, com casa própria, com carro novo, entendeu? Então isso foi mostrando a missão da minha vida.
né? Então, eu vendo esse resultado reverberar nas pessoas que eu atendia como clientes, alunos e como pacientes, poxa, aquilo me dá uma satisfação na prática muito, muito, muito boa. E aí foi onde eu decidi, eu disse, pô, eu não vou deixar mais que as pessoas passem pelo que eu passei, né? E minha missão daqui para frente vai ser democratizar educação de excelência. Vou levar a melhor qualidade possível próximo à casa das pessoas, porque naquela época as estradas eram só via única, né? Então não tinha Somente no interior, né? Morria muita gente na sim, estrada. sim. Eram os buracadas. Exatamente. Nós estamos falando de 25 anos atrás. Eram as buracadas. A 101 não era duplicada. Né? Para ir para São Paulo, pegava um buraco. Nossa, a Regis não Bittencourt tinha acostamento. Não esqueça que as pessoas podiam beber na estrada. Não tinha. Pois é. Não tinha. Não tinha. Não tinha As legislação. crianças nem precisavam usar cadeirinha. Tinha, a gente não precisava usar cinto de segurança. Não tinha legislação tão assim. Os motociclistas andando sem capacete. Então você imagina o tanto de colega e amigo eu não perdi ao longo da minha vida, entendeu? Indo estudar e voltando de curso porque pegou um caminhão, porque voltou, não sei o que lá. Entendeu? Então, assim, eu ouvi histórias de alunos meus, né? Mas no fim, aí a gente resolveu montar as unidades de próximo aos grandes centros, perto da casa das pessoas, por um valor democrático e uma experiência sem precedentes quando se trata de conforto, de ensino, envelopando o 360 que a gente chama, que são todas as habilidades que o dentista, ou médico, ou profissional precisa para que ele saia e vença no mundo atual. Hoje, só ter o conhecimento de medicina basta? Ele vence Não as basta barreiras mais. do empreendedorismo. Exatamente, Basta. porque não adianta você ter só o conhecimento da área da saúde. exato. Né? Você não vai conseguir gerir depois o seu consultório, a sua clínica. Exato. Né? As Perfeito, margens no perfeito. passado eram margens grosseiras, de lucro hoje não é. Sim, sim. Né? Hoje tua margem é isso aí. Se tu não souber gerir, pagar o imposto certo, gerir tua empresa, Saber as tua equipe de prioridades. funcionário, coisa e tal, você Gerir seu acaba caos. tendo prejuízo. Então, acaba que no nosso grupo inteiro, isso faz parte da minha holding, né? Não interessa o curso que você vai fazer, você vai ser empreendedor e um bom gestor. Isso Lá é você vai maravilhoso. aprender gestão, vai aprender comunicação, você vai aprender oratória, você vai aprender marketing offline, online, digital, você vai aprender todas as habilidades que você precisa para você sair vencendo na carreira profissional. Então todos eles saem com aquela mentalidade de que eu vou ser um dentista empreendedor, eu vou ser um médico empreendedor, preparado para administrar hospital, preparado para administrar rede de clínicas, preparado para formar startups, preparado para liderança, digamos assim. E para crescer, né? Para crescer. Gente, é o profissional lindo. multifacetado, né? É o que a gente quer e espera que aconteça, né? Nós gostaríamos que isso acontecesse em todas as instituições de ensino, né? Infelizmente, não. Mas ainda bem que agora temos algumas, né? Eu comecei a notar o seguinte, assim, quem era formado em faculdades que não tinham o espírito empreendedor, né? Tem algumas aqui em Santa Catarina, né? Até as não privadas, principalmente, entendeu? Então, entravam numa fila de espera de querer um emprego. Ah, não, eu vou querer um emprego, eu vou querer um emprego no sindicato, querer um emprego na prefeitura. Nada contra, né? E tinha um outro perfil, que era uma das faculdades que eu montava. O meu aluno se formava e já dizia, não, vou montar minha própria clínica. Já achava 2 ou 3, já fazia sociedade, entendeu? É uma outra cabeça. É uma outra mentalidade. É uma outra mentalidade, entendeu? Um sai com a cabeça de que vou sair, vou fazer acontecer. Outro sai, não, quero sair, quero estar empregado em algum lugar. Não tem certo ou errado, né? Existe uma formação contemporânea que eu escolhi. Eu escolhi formar as pessoas para que eles não fossem independentes, não precisassem ser empregado de fulano e ciclano, que ele contasse e pudesse construir sua própria história. É para isso que existem as empresas nossas. E todas têm essa formação. Isso Né? Todas, não é o IO, é IO, é Lapidari, ITC, Uniavan, PIB, Life Único, todos os meus alunos, inclusive de medicina, os alunos nossos de medicina, às vezes eles têm aula aqui na PIB. Entendeu? Com mentor, com gestores, né? Trago até mercado de capitais para eles saberem onde investir, entendeu? Então, diversifica muito. Para quê? Porque foi assim que eu aprendi.
Aprendi com as outras pessoas. Se eu tivesse convivido só com dentista, eu iria falando só de lima, de tratar canal, entendeu? Mas não. Eu aprendi um pouco com um vendedor de pneu, com um vendedor de carro, com um construtor, e aí de cada um pouquinho e aí fui construindo. Porque todo mundo nos ensina, né? Todas as pessoas. Hoje os meus filhos, eles têm oportunidade, assim, eles então fui ver um condomínio esses dias, eu achei as casas muito isoladas. Poxa, eu não quero meu filho lá a 300 metros do vizinho, tocando piano, tem que ver o vizinho uma vez por semana. Eu quero meu filho, né, de meleca no nariz, andando de skate ali, tocando bola no vidro do vizinho, andando com 50. Não, foi do jeito que eu aprendi. Entendeu? Aprendi na rua. Convivendo com pessoas. Sabendo que tem pessoas mais humildes que vão ser legais, pessoas mais ricas que vão ser bacanas, entendeu? E de que tá tudo bem, entendeu? Assim, de que é gostoso viver com todo mundo, entendeu? E eu mantenho isso também dentro da minha casa, né? Então, assim, tenho amigos que têm muita grana, entendeu? Tem amigos que não têm tanta grana assim, e, poxa, super convivo bem com as duas partes e mostro para eles que não vai ser isso que vai dar o valor pro homem, né? Que tem outras coisas muito mais importantes, né? E muitas vezes o ensino superior ele está passando por esse cheque, né? As pessoas pensam, esse dia vinha um menino, poxa, um menino super querido, assim, mas super equivocado também, né? Então, você não precisa mais fazer faculdade, né? Porque eu vou fazer as pessoas que fazem faculdade trabalhar para mim. Um menino de 20 anos, assim, ele falou, não... A famosa geração Z. Eu não preciso mais fazer faculdade, porque as pessoas que fazem faculdade vão trabalhar para mim. Porque, tipo assim, eles pensam que faculdade só ensina a ganhar dinheiro, mas não é isso, né? Meu Deus. O tanto de coisa que a gente não aprendeu na faculdade. Primeiro, nossos melhores amigos, a irmandade, a comunidade, como ser ético, correto. Onde é que você aprendeu isso? Muita coisa, educação dentro de casa, muita coisa foi com nossos professores. A retidão, a consciência, entendeu? Então, assim, cara, uma faculdade não te forma... O que as pessoas não estão entendendo, uma faculdade, ela não te forma para ser rico. Ela te forma para ser um ser humano melhor para a tua comunidade. É isso aí. Entendeu? As pessoas não entenderam ainda. Aonde que está escrito que a faculdade está preparando gente para ser rica? Nenhum lugar. A faculdade ela existe para formar um ser humano melhor que trabalhe pelo senso comum. Perfeito. Ponto. Essa é a função da faculdade. Então não dá para comparar o cara que ganha dinheiro com o cara que não ganha, que não é esse o objetivo da faculdade. É claro que se o cara desenvolver o trabalho dele e as habilidades dele, ele também vai ter sucesso na carreira profissional. Quanta gente jovem, vocês não sabem que ganha dinheiro jovem porque fez uma startup ou porque foi jogar futebol e faz um monte de besteira por aí, porque não sabe nem... Não tem nem maturidade para ter... Para lidar com o dinheiro, para lidar com o poder. O dinheiro, se não bem usado, é pior que droga. Exato. Com certeza. É pior que droga, entendeu? Te dá um poder que você não tem consistência nenhuma para usar, entendeu? Agora, se você tem uma boa faculdade, tem uma boa professora que te ensinou... Tanto é que a gente sabe, as pessoas maiores... players mundiais hoje, eles são os maiores doadores do mundo. Eles se sentem muito mais... E eles falam o seguinte, ainda para minha família eu vou deixar apenas o necessário. Exatamente. Entendeu? Porque todo mundo entendeu que não é o dinheiro. Né? E é isso que as pessoas não entenderam ainda. O ensino superior não é para você ficar rico. É para você ser um ser humano melhor, né? E aprender a conviver e levar o teu melhor para o bem comum e para a tua comunidade. E é isso mesmo. Ufa, anotem isso. Agora vocês entendem por que o Morra tinha que estar sentado aqui nessa mesa, né, gente? É muita lição atrás de lição. E um podcast só com ele também não dá, né? Vamos tentar nessa agenda dele mais outros, porque é uma aula, eu tô amando, sabe? Mas essa confusão eles fazem muito comigo, principalmente na PIB, que é uma faculdade de empreendedorismo. Aí o pai leva o filho deles, não, eu trouxe meu filho aqui para ele ser rico. Opa, então tu trouxe pro lugar errado. Aproveitando esse gancho... Agora, se tu me falar que tu trouxe teu filho aqui para ele ser um homem de valor e, consequentemente, ele pode ser rico, aí nós estamos falando... É outra coisa, né? Sensacional. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do conceito da PIB, né? Então,
a PIB foi muito da dor que eu passei, né? E eu lembro quando James Cameron que fez o Avatar, né? Acho que foi. Que foi sim. Não Posso sou estar muito falando dois, mas acho que é o James Cameron que fez o Avatar. Ele fala, poxa, eu tive uma visão do filme Avatar, só que quando eu queria fazer o filme, eu não tinha tecnologia para fazer o filme. Só que eu tive a visão do filme 10 anos antes. E eu tive a visão da PIB também 10 anos antes. Entendeu? Só que eu não podia fazer porque eu não tinha a força e o poder hoje que eu tenho como educador. Porque é um produto completamente disruptivo, novo. Se eu fizesse naquela época, iam me chamar de louco, né? Não tinha a influência que eu tenho hoje para chamar os melhores players do Brasil e do mundo para dar aula na universidade. Então, precisei de tempo maturar, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Porque foi a minha dor e a dor do mercado hoje, né? Tu pega na nossa região aqui em Santa Catarina, é dificílimo contratar executivos de ponta. Exato. Não estou dizendo que não existe, ninguém se ofenda, mas é difícil. Hoje a maioria dos meus diretores do meu escritório aqui do Kifraia são de fora, são de São Paulo. A concentração está no Sudeste. Não existe faculdade para sucessores das nossas empresas e grandes empresas catarinenses. Nós somos, né? Nós somos a pérola do Brasil, onde a gente mais tem empreendedores do Brasil. Quem vai fazer essa sucessão dessa turma? Eles teriam que ir para fora. Mas muitos pais pensam assim, poxa, se eu mandar para São Paulo é perigoso. Se eu mandar para o exterior, meu filho não volta mais, entendeu? Então e agora? Então foi muito pensando nessa dor e principalmente na minha dor. Eu sou dentista que tive que sofrer, aprender. Eu não sabia fazer um BP, eu não sabia o que era ROI, eu não sabia o que era né? Eu não sabia nada disso, entendeu? Então eu disfarçava a minha ignorância nas reuniões para parecer que eu estava entendendo as coisas. Aí no final ia lá no CDL, na CIO, coisa e tal, pedia para alguém me ajudar a entender o que esse pessoal tava falando, que língua que era aquela, entendeu? Então assim, eu tive essa dificuldade. E depois hoje tem muitos empresários multifacetados, eu sou um. Eu atuo em vários segmentos, né? Meu filho, se eu quiser que ele cuide do legado que o pai construiu, ele vai fazer o quê? Ele tem que ser um empreendedor. Exato. Ele tem que ser um empresário. E qual é a faculdade que vai formar isso? Uma faculdade onde os professores são empresários, são empreendedores. E vivem não é um professor que diz o que tem que fazer, mas ele nunca fez nada. Existe a maioria das instituições, como é que é? O professor do curso de administração. Acadêmico, extremamente acadêmico. Ele é o papa de dizer o que tem que fazer, mas nunca montou uma barraquinha de cachorro-quente. É isso aí. Exatamente. Né? Ele é o cara... preso num conceito lá do passado, né? Você entende? Só quem põe a mão na massa sabe como é que funciona, e aí resolvemos fazer Aonde justamente o oposto, uma faculdade 100% mão na massa, onde só empreendedor e empresário dá aula. Tu pode até ter uma carreira acadêmica, mas isso não vai fazer diferença na PIB. Mas eu tenho doutorado. Não interessa para mim, o que me interessa é a tua história empresarial, empreendedora. E aí, de fato, a gente vai às vias de fato. Eles têm aula na prática, têm aula de venda, vendendo. Ele tem aula de construção, construindo. Eles têm a PIB Week, que é uma gincana de extra classe. Eles têm aula de varejo dentro do COC. Eles vão lá com o Zé COC. Né? Logística no centro da Uniavan, no centro logístico da Avan. Entendeu? Entretenimento no Jurassic Park. Eles vão tudo em campo. O dono, o fundador da aula para eles, contando como é que ele estudou o payback daquela instituição, daquele local, entendeu? E aí, hoje, nas primeiras fases da PIB, se misturam praticamente todos os alunos, e a partir do segundo ano a gente começa a nivelar, entender a vocação de cada um. Quem é da tecnologia vai para a tecnologia, quem é do varejo vai para o varejo, quem é da indústria vai para a indústria, entendeu? Quem é do serviço vem para o serviço. E aí a gente começa a ser mentorados por grandes líderes de cada área, né? E aí vem Brasil inteiro. Acabei de fechar agora um sócio do BTG, um dos grandes, que vai vir dar aula para ele de mercado de capitais. Né? A franquia eles aprenderam com o Xerto, com o Campo, porque são quem trouxeram as franquias para o Brasil em 1986. Só para você ter uma ideia, das 3.000 franquias, eu fui aprender a franquear, hoje eu tenho uma franquia, né? Eu fui aprender a franquear 20 anos depois de formado.
Esses meninos vão aprender no primeiro semestre. Olha, isso É um sonho. Com quem criou as franquias, entendeu? Sim, assim, então, assim, não é com qualquer professor. É uma aceleradora de novos empresários. Já tá acontecendo. Então, a grande maioria deles já está desenvolvendo projetos, alguns já estão fazendo empresas. Eu, particularmente, já estou com vontade de entrar num monte de empresas deles de sócio. Já falei com o Estado, já veio Cleverson, um secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina, já falou para eles, para bons projetos, nós vamos liberar dinheiro. Iniciativa privada também quer apostar na turma ali. Então, assim, e as ideias deles são maravilhosas, da nova economia, sabe? É um negócio que até a gente às vezes se sente, poxa, né? É de limpar o oceano, é de acabar com a nicotina, de não, sabe? Eu acho que essa geração ela vem muito com essa questão de salvar o planeta, né? Os problemas que... de fit, né? Hoje estava atendendo mentoria de manhã com o pessoal que está desenvolvendo uma linha de suplementos para as pessoas dormirem bem, se alimentar bem, entendeu? Então, assim, você não tem noção da capacidade desses meninos. Tem missão internacional. Esse ano eles vão para Austin, vão ter aula com os diretores da Google, da Tesla, da Dell, da Amazon. De fazer uma PIB, Renata, o que minha você filha acha? com 14, pode garantir a matrícula para daqui a 3 anos? Já podemos? Nossa, querendo ou não, olha, ela vai pra lá. Até eu tô querendo ir. É um sonho. Então, no fim do dia, voltando à história do filme, acabei montando o filme que eu sempre sonhei. Entendeu? E eu brinco com as pessoas, mas no fundo é verdade, né? Falo, meu sonho é que meus 2 filhos façam PIB, então já tô tão tentando induzir eles que eu já compro camiseta para eles da PIB, até meu cachorrinho se veste PIB. Eu quero essa camiseta, já tô nessa fase. A minha filha já fala que sábado quer ir trabalhar na PIB, entendeu? Qual a idade dos filhos? Ela tem 7 e ele tá com 4. É isso aí, tá certo. Eu já coloco ela para trabalhar na PIB no sábado. E já são PIB maníacos. Ai, que legal. Você sabe, amor, que em 2019... Ela, com 7 anos, o presente dela foi ganhar a primeira empresa dela, que vai ser investidora de startups. Uau! E guardei a canetinha que ela assinou o contrato até hoje. Parabéns. Filha Isadora, sua matrícula está feita na PIB, tá? Só para te avisar. Você sabe o que me chamou a atenção? Um pouquinho antes de estourar a pandemia, em 2019, eu fiz uma imersão no Vale do Silício e eu conheci várias escolas lá na época, né? Tive a oportunidade de conhecer, entrar, escolas de empreendedorismo, enfim. E aí, quando eu voltei, eu lembro que eu não dormi no avião, assim, eu voltei questionando e indignada. Falava, gente, aonde a minha filha, na época, muito mais nova, vai estudar no Brasil? Eu vou ter que ter dinheiro para pagar ela para vir aqui para outro lugar, porque onde que vai ser, né? E, então, qual foi o ano que você fundou a PIB? Faz um ano e... mais de um ano e meio. 2. Então... Agora vai fazer um ano... Foi em outubro de 2022. 23. E quando eu tive o conhecimento, eu falei assim, meu Deus, eu me lembrei lá voltando do avião no Vale do Silício, falando onde minha filha vai estudar. Eu ficava pensando, não, que bom, temos a PIB aqui. Agora estamos indo para a 5ª turma. E não falei melhor ainda, né? Eu ainda faço umas gincana com eles. Esse ano, o melhor aluno, eu pago do meu bolso para ele ir para Austin. Que legal! E o ano que vem, a partir do ano que vem, todos os melhores alunos, a partir do ano que vem para frente, vão ganhar um Rolex de presente no final do ano. Esse eu vi também. E não só vão ganhar o Rolex, como também eles vão ser contratados para serem executivos do nosso grupo. E eles se engajam, né? Isso é muito bacana. Até a questão das aulas de saúde mental, né? Que vocês fazem na praia. Eu acho aquilo tão sensacional, porque os jovens eles têm que aprender o autocontrole, inteligência emocional, né? Então, realmente é inovador. Olha, vão ter a faculdade dos meus sonhos. Depois de 30 anos trabalhando com educação superior, eu acho que você... Mas a vontade é essa. Né? Dá vontade. Daqui a pouco a gente vai lá ainda para conhecer, né? Vamos. A estrutura toda da PIB. Infelizmente, o nosso tempo ele já está chegando ao final. Uma pena, né? Uma pena, mas nós vai ter que ter uma segunda rodada. Vamos. Morra mais um episódio, por favor. Exatamente. Eu gostaria de saber qual a mensagem que você deixa, né, para essas pessoas que sonham em ser empresários, grandes empresários ou empreendedores mesmo. Qual a mensagem que você deixa? Eu falo assim, eu aprendi fazendo na prática, né? E tem muita gente que faz curso. Ai, Jesus! E faz curso, entendeu? E não sai. É o cara que mais entende de curso do mundo, mas não sai para a prática.
Não vai ser fazendo curso que você vai ser bom, vai ser você fazendo. Né? Então, eu vejo muitas pessoas PhD em tudo, mas para fazer nunca deram o primeiro passo. É isso aí. Né? É muito mais importante você, aquela história que é jogar 10 pro play. Entendeu? Quanto mais cedo você descer, mais prática você vai ter. Né? Então, a habilidade de ser empresário e empreendedor você vai conquistando ao longo dos anos. O Morra não nasceu Morra, virou Morra. Né? Por causa dessas intempestivas, né? Dele ter ido para a prática muito cedo. Então, fui para a prática muito cedo, não tive medo, apanhei, quebrei, voltei, levantei, né? Não tive só sucesso na carreira profissional, tive algumas empresas que tiveram insucesso, isso me levantou de novo, me fez corrigir o leme, entendeu? Serviu de ajuste para mim. Então, assim, comece cedo. Quanto mais cedo você começar, entendeu? Melhor você vai ficar. Né? Então, eu brinco, é que nem jogar tênis, é que nem jogar golfe, que nem você para praticar um esporte. Você tem que começar cedo e praticar. Entendeu? Praticar. Menos teoria e mais prática. Menos teoria e mais prática. Você sabe que você falando aí, eu lembrei do meu avô, né? Meu avô falava assim, as pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas os tombos que levam ninguém considera, né? E como você falou, já teve também sucesso na carreira, né? Sem sombra de dúvida. Né? E isso faz com que você se fortaleça, que você cresça e aprenda com os erros. Claro, né? Isso que faz a gente corrigir. As empresas que eu tenho hoje são uma construção dos erros do passado. Né? Nada mais são do que a correção dos erros do passado. Você sabe que eu vejo muito pessoal nas entrevistas, às vezes, não extraindo esse potencial das pessoas, né? Dos jovens, né? Quando vão entrar, não só jovens, né? Mas os profissionais em si. O que te fez quebrar e que você faria diferente? Por quê? Ou seja, ter um profissional, às vezes, que quebrou e que aprendeu é muito melhor do que aquele que não quebrou. Melhor. E às vezes a gente fala isso muito para os profissionais, para os próprios RHs, né? Mas entenda a história, entenda o que ele aprendeu com aquilo ali. Não olha só o currículo. O LinkedIn não quer dizer nada. Né? Então, eu acho que isso é um pouco do que você traz, né? É muito mais rico do que só o currículo e a formação teórica. Exatamente. Já estamos no final, que pena. Muito obrigada. Foi, sim, muito bom te receber. Como já falei aqui, queremos mais uma, tá? Pelo menos mais uma, queremos. Exatamente. Muitos aprendizados, muitos, para essa juventude aí que está chegando, que quer empreender. É sensacional e a gente precisa de mais empresários no Brasil que tenham essa visão, coragem e a vontade de formar seres humanos, como você cita aqui, né? E não só formar currículos e diplomas, né? Parabéns. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Val, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Sempre vai ser um prazer voltar. Vamos marcar que dá certo. Com certeza. Isso aí. Muito obrigada. E nós chegamos ao final de mais um episódio, né, da C-Level Connect. E convido vocês a assistir e rever todos os nossos episódios, né, através dos canais das redes da C-Level Executive, pelo YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify e também o Sandro vai deixar, o Sandro, nosso diretor aqui, vai deixar as redes sociais do Morra para que vocês possam seguir também o Morra, a PIB e todas as instituições que fazem parte desse grande conglomerado que já é, né, do Mohamed. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima.